Antes que eu me esqueça, eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram na ornamentação, né, das ruas, nos tapetes, as pastorais, os movimentos e aqueles que não participam de nenhuma pastoral e movimento, mas que também veio ajudar, né? Que Deus abençoe vocês pela disponibilidade. E fica o convite para o próximo ano. Quem tem o desejo de participar, né, mesmo que por acaso não participe de nenhuma pastoral ou movimento, está convidado a ajudar também, que é uma festa de toda a igreja, né, de todos nós. Então, parabéns, ficou muito bonito. Com certeza Jesus se alegra com esses detalhes, né, que nós preparamos para Ele, para mostrar a Ele o nosso amor. E fica o pedido para aqueles que puderem depois da celebração ajudarem também na limpeza, porque se ficar só para alguns, aí fica pesado também, né? Então, para nós pensarmos um pouco sobre as leituras, sobre o Evangelho de hoje, nós podemos pensar que seja numa pequena capela de Rio Paranaíba ou numa grande basílica de Roma, dentro de cada uma delas existe um lugar reservado, um sacrário, para o Rei dos Seis, para Jesus Eucarístico. Seja na menor capela onde há o Santíssimo ou na maior basílica, há ali um lugar reservado para que Jesus possa ser adorado. O Deus Todo-Poderoso se deixa ser visto e se deixa ser tocado num pedaço de pão. Aos olhos de quem não crê, parece loucura, mas aos olhos de quem tem fé é algo extraordinário, o Deus grandioso que se faz pequeno numa hóstia. E essa solenidade de Corpus Christi, que significa corpo de Cristo, é para nos relembrar o valor da Eucaristia, o valor de Jesus eucarístico, que está todo o tempo esperando para que nós possamos visitá-lo, fazer a nossa oração. Essa celebração, essa solenidade foi instituída no ano de 1264, numa época em que as pessoas comungavam pouco e que muitos tinham dúvidas sobre a presença de Jesus na Eucaristia depois da missa. Muitos pensavam que Jesus estava presente apenas na hora da missa e que depois já não estava mais na hóstia que ficava, né? E muitos nem acreditavam que Jesus estivesse presente nem mesmo na hora da missa. Então, num tempo em que muitos desacreditavam, que muitos duvidavam e que muitos não comungavam, o Papa Urbano IV institui essa solenidade. E ele institui depois de dois fatos que aconteceram, né, que são dois pontos chaves para nós entendermos essa solenidade. O primeiro ponto é a visão de uma santa e o segundo ponto é uma dúvida de um padre. Então, o primeiro ponto da visão de uma santa, né, que até então era religiosa, fazia parte de algo como uma congregação, né, chamada de abadia. Essa santa se chamava Santa Juliana, até então Juliana. Ela teve uma visão da lua, a lua com uma faixa escura. Então, essa lua representava a igreja, e essa faixa escura representava a ausência de uma festa na igreja para exaltar o Santíssimo Corpo e o Santíssimo Sangue de Jesus. Então, essa lua representa a igreja e essa faixa, a ausência dessa solenidade que hoje nós celebramos. Então, esse foi o primeiro fato que serve como base para essa solenidade. O segundo fato é a dúvida de um padre no interior da Itália. Ele, durante a consagração na missa, ele duvidava de que ali estava Jesus presente, né, na hóstia. Então, enquanto ele consagrava, a hóstia em suas mãos começa a sangrar. E ainda hoje existe o corporal, né, o paninho, onde está esse sangue. E existem muitos outros relatos, muitos outros milagres eucarísticos. Nós podemos pesquisar na internet, nós vamos encontrar muitos outros milagres eucarísticos que mostram a presença real de Jesus, mas mesmo que não aconteça nenhum milagre aos nossos olhos, né, nós acreditamos que Jesus está ali presente. Então, essas duas visões, esses dois exemplos estão ligados pelo seguinte fato. A Santa Juliana, que teve essa visão, quando ela teve essa visão, ela procurou o seu arcebispo e comentou com ele sobre isso. O arcebispo, até então, não havia feito nada, não havia feito nada com aquela informação. Alguns anos depois, aquele padre que teve essa dúvida, aconteceu isso com ele e o Papa ficou sabendo desse acontecimento, desse milagre, a partir dessa dúvida do padre. Só que o Papa, na época que aconteceu esse milagre com o padre, era o arcebispo daquela época, quando a santa falou com o seu arcebispo. Deu para entender ou não? Né?
Então, a santa falou com o seu arcebispo, alguns anos atrás, e alguns anos depois, quando aconteceu o milagre com esse padre, esse arcebispo já era o Papa. Então, o Papa entendeu que aquilo era um sinal, uma confirmação de que realmente se deveria colocar na igreja, instituir na igreja, uma celebração que exaltasse o corpo e o sangue de Jesus. Então, isso foi instituído em 1264. E depois, no ano de 1317, um outro Papa, João XXII, publicou o dever de levar Jesus sacramentado pelas vias públicas, pelas ruas. E é o único dia em que Jesus eucarístico sai pelas ruas de todo o mundo. É o único dia que Jesus eucarístico sai em procissão. Então, nós enfeitamos as ruas para preparar um caminho digno para que Jesus passe e expressar publicamente a nossa fé e consagrar a Ele as nossas ruas e todo o mundo. É esse o sentido desses tapetes que nós fazemos. E nós podemos pensar com essa celebração no valor que nós damos para Jesus eucarístico, no valor que nós damos para a Eucaristia, na presença de Jesus na Eucaristia. Pode ser que muitos tenham dúvida, tenham um pouco de dúvida, tenham às vezes algum vacilo na fé, e por isso que é importante nós observarmos o que nos falam as leituras. E hoje, na segunda leitura, nós temos São Paulo, que está falando justamente sobre a instituição da Eucaristia. São Paulo está transmitindo aquilo que ele recebeu mais ou menos 25 anos depois da morte de Jesus. É o relato mais antigo da narração da Eucaristia. Então, São Paulo fala na segunda leitura: Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Depois ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então, São Paulo disse que Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não disse: isso representa o meu corpo, isso parece com o meu corpo. Não, ele disse: isso é o meu corpo, isto é o meu sangue, e ordenou que isso fosse feito em sua memória, né? Que a igreja continuasse sempre fazendo isso em sua memória, para que Jesus estivesse presente no nosso meio até que ele venha, até a sua segunda e última vinda. E quando nós participamos da missa, nós não fazemos um teatro, nós não fazemos aqui uma encenação do que Jesus disse, nós atualizamos aquilo que Jesus pediu. É como se nós voltássemos no tempo e estivéssemos ali diante da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Nós voltamos naquele momento em que Jesus se dá por cada um de nós. A missa é esse milagre, é essa atualização daquilo que Jesus nos pede. Então, pela Eucaristia, Jesus cumpre a sua promessa de estar sempre conosco, todos os dias, até o fim do mundo, até que ele venha. E no Evangelho, Jesus ensina que a partilha, se tiver com Jesus, ela faz com que todos tenham o suficiente. Havia ali uma multidão de mais ou menos 5.000 homens que foram escutar Jesus, que foram ser curados por ele, aqueles que precisavam, e os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despede a multidão para que eles possam procurar hospedagem e comida. E Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles pensaram: mas como é que nós vamos dar de comer para 5.000 homens se nós só temos 5 pães e 2 peixes? Aí Jesus disse: pegue os pães, pegue os peixes, organize para que as pessoas fiquem sentadas. Depois Jesus deu graças, olhou para os céus, abençoou, partiu o pão, deu aos discípulos e pediu que distribuísse para todas as pessoas. Assim foi feito, todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Biologicamente, nós precisamos comer para nós mantermos a nossa vida. Mas espiritualmente, nós também precisamos comer do pão do céu, de Jesus Eucarístico. Então, Jesus, com aquela multiplicação
Ele matou a fome física, mas ele queria ensinar algo além dessa fome física que ele matou. Ele queria ensinar que ele queria dar a eles um alimento espiritual, dar mais do que o pão físico, mais do que o alimento. Jesus queria dar a sua vida. E comungar é ser alimentado pela vida de Jesus, é receber a força de Jesus. E Jesus ensina que mesmo o pouco que eles tinham, 5 pães e 2 peixes, quando é partilhado, acontece o milagre. É claro que aqui o milagre não é só da partilha. Teve também a influência de Jesus, teve o milagre de Jesus. Mas quando nós partilhamos, nós multiplicamos, né? Quando nós dividimos, nós aumentamos, diferente do que o mundo pensa. E enquanto cada um estiver agarrado no pouco que tem e não partilhar, muitos vão passar fome, muitos vão passar necessidade, né? Se existem pessoas que passam necessidade, é porque alguns estão segurando, não estão dando, seja o pouco ou seja o muito que tem. E Jesus nos dá muito mais do que nós precisamos. É isso que nos ensina essa sobra dos 12 cestos, né? Jesus dá o que nós precisamos e ele vai além. Dá muito mais do que nós precisamos, muito mais do que nós merecemos e muito mais do que nós pedimos e esperamos. Então precisamos comungar e levar esse Jesus a todos aqueles que têm fome. E aqui não estamos dizendo de fome física, mas tem muitos que têm pão, tem muitos que têm dinheiro, mas que têm fome de Jesus. Tem muitos que não têm nada, mas que têm Jesus e por isso têm tudo. Então nós precisamos comungar, não só assistir à missa, mas participar da missa e sermos missa viva na vida das pessoas que não têm Jesus. A Eucaristia nos ensina a viver a lógica de Deus, porque a lógica do mundo fala, cada um guarda para si, e a lógica de Deus fala, reparta, divida, né, partilhe. E aqui eu gostaria de falar um pouco também sobre como nós podemos fazer para aumentar a nossa devoção a Jesus Eucarístico. O que nós podemos fazer para estarmos em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Toda missa que nós participamos, ela deve ser uma solenidade particular, né, para nós, interiormente. Seja a missa mais simples, numa capela mais simplesinha, pequena, seja numa missa de dia de semana, seja numa missa que talvez não tenha nem coral, Jesus está presente do mesmo jeito. Seja até mesmo numa celebração da palavra, que eu sei que lá na Grécia, muita gente, quando vê o ministro da palavra, vai embora. Deixa de comungar porque não é missa. Será que tem menos... Jesus que está ali naquela Eucaristia é menos Jesus do que o Jesus que está na missa? Não é. Então, muitos deixam de comungar por algum orgulho, por alguma vaidade, porque não querem participar da celebração da palavra, mas se esquecem que a palavra nos alimenta e que aquele Jesus também vai nos alimentar. Então, muitos também não participam. Então, quais são os pontos que nós podemos utilizar, que nós podemos fazer na nossa vida para estarmos mais próximos de Jesus? Aqui eu quero citar 5 pontos. O primeiro, rezar e preparar o nosso coração para a celebração. Antes mesmo de sair de casa, nós já vamos preparando o nosso coração para receber Jesus. O segundo ponto é pensar que Jesus está verdadeiramente na Eucaristia, se convencer dessa verdade, de que Jesus está presente na Eucaristia. O terceiro ponto, ter amor e respeito ao comungar. E aqui eu queria citar algumas coisas. Quando você se aproxima na fila da comunhão para comungar, então tome cuidado, né? Coloque uma mão sobre a outra, comungue na frente do padre ou do ministro, observe se não tem nenhuma partícula na sua mão que possa cair no chão, porque se cair um pedacinho, é Jesus inteiro que caiu, né? Não importa o tamanho da hóstia que você recebe, Jesus está presente no mínimo pedaço da hóstia consagrada. E cuidado, né, para que Jesus não fique caído por aí. Então, ter esse respeito ao comungar sempre na frente do padre ou do ministro. O quarto ponto, visitar mais vezes o sacrário. Jesus está dia e noite nos esperando no sacrário. Muitas vezes nós passamos perto e não visitamos. E o quinto ponto, evitar as distrações após a comunhão. Por alguns minutos nós nos tornamos sacrários vivos de Jesus. Então nós podemos ali preparar o nosso coração para que Jesus haja em nós de maneira especial pelo sacramento da Eucaristia. E eu quero citar uma coisa aqui que não é para corrigir, para falar que está errado, não.
Mas tem algumas pessoas que, quando os meninos vão levar o Santíssimo para o sacrário, se levantam. É bonito, é um sinal de respeito, mas não tem necessidade, porque você já está com Jesus dentro de você. Então, ao invés de se levantar, que não é errado se você fizer, mas não tem necessidade, você aproveita aquele tempo para fazer a sua oração, seja a sua comunhão espiritual, ou seja porque você realmente comungou o corpo de Jesus. Então, não é errado levantar, mas não tem necessidade, porque Jesus está dentro de você ali, né? Então, para finalizar, que hoje, ao recebermos Jesus durante a Santa Missa e depois também durante a procissão com o Senhor, que nós peçamos a Ele a graça de amá-lo cada vez mais e de termos um coração puro e santo, manso e humilde, e cheio de amor que deve ser partilhado com aqueles que ainda não conhecem Jesus ou que conhecem, mas que estão aí com esse amor tão apagado, né? Então, que nós sejamos esses sinais vivos do amor de Jesus Eucarístico para levar esse amor a todas as pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.